Olha que profissão interessante que a gente vai falar agora, tá? Você vai aprender as principais profissões da área de TI e nós estamos fazendo uma série maravilhosa, muito boa, com muito conteúdo de qualidade para que você aprenda, entenda e escolha qual é a melhor profissão para você, para o seu perfil, para o seu conhecimento, para aquilo que você gosta, para se dar muito bem, para ter sucesso com uma profissão de TI, ok? Então segue aí, hoje nós vamos falar sobre a profissão de DBA, que é administrador de banco de dados, tá bom? Eu separei 7 itens aqui principais que a gente consegue falar sobre o perfil do profissional de banco de dados, desde o início até o quanto ele pode vir a ganhar, para você entender se vale a pena, se é interessante para você e se você quer seguir nessa carreira tão valiosa. Banco de dados é um profissional que é inevitável ter dentro de uma empresa. Ou se não tiver dentro de uma empresa, você vai pagar muito caro para ter um profissional bom te dando suporte, assessorando. A empresa vai ter que investir muito para ter um profissional desse apoiando a empresa. Então, toda empresa, média e grande, necessariamente tem um ou vários profissionais, administradores de bancos de dados, que a gente chama de DBA, que vai dar suporte, manutenção e ser o administrador do banco de dados, onde tem várias informações de cliente, empresa, produto, cadastros e por aí vai dentro de uma organização, tá bom? Eu preparei agora 7 pontos importantes, eu vou falar um por um aqui, preste atenção e vê se faz sentido para você aprender e seguir carreira nessa profissão de TI, se assim for a sua vontade, for o seu desejo. Primeiro ponto aí, qual que é o papel do DBA? Né? DBA é uma sigla em inglês, né? Que é administrador de banco de dados, tá bom? E qual que é o papel desse profissional, né? Eu até escrevi aqui, ele é responsável pela integridade das informações, pela segurança e pela distribuição das informações. Então, tudo que está dentro desse banco de dados, aí você pergunta, Thiago, o que é um banco de dados? Né? Banco de dados, ele é uma tabela, né, que tem várias colunas. Vou dar um exemplo do banco de dados relacional aqui, tá? Aí você vai entender o que é relacional e não relacional já já. Mas imagina um Excel, para quem conhece Excel aí, né, uma planilha onde eu tenho colunas e linhas, tá? Então, o banco de dados é mais ou menos isso, onde eu tenho informação em cada coluna, em cada linha, e eu posso trabalhar essas informações. Imagina que eu tenho na primeira coluna nome de todo mundo. Imagina que na segunda coluna eu tenho a idade de cada um, na terceira o sexo, na quarta se é casado, se é solteiro, cidade, endereço da onde mora, da casa, da cidade, do estado, do país, e aí eu vou salvando essas informações em várias linhas, né? Imagina que eu tenho um cadastro de cliente lá, e a primeira linha é os dados do primeiro cliente, a segunda linha é os dados do segundo cliente, a terceira linha é os dados do terceiro cliente, assim vai. Quando eu for fazer uma venda para esse cliente, eu vou lá e localizo qual que é o cliente dentro dessa tabela, né? E seleciono qual que é o cliente que eu vou fazer a emissão da nota, ou eu vou fazer um envio de e-mail, ou eu vou fazer um controle, uma anotação dentro desse cadastro, dentro desses dados. Estou falando de uma forma mais sucinta, né? Para que você entenda. Quem já conhece já sabe como funciona banco de dados, mas para quem não conhece, é como se fosse uma tabela, uma planilha de Excel, né? Com muito mais robusta, que tem informações e vários tipos de controle. Então, o perfil do DBA, qual que é a importância, o papel dele é fazer a integridade da informação, a segurança da informação e a distribuição da informação da melhor forma possível. Fazer com que o sistema e os aplicativos que utilizam esse banco de dados tenham todos os acessos necessários e ele tenha uma alta performance de distribuição de conteúdo. Tá bom? Esse é o papel principal do banco de dados. Manutenção, segurança, distribuição e a integridade das informações, tá bom? Esse é o primeiro item. O item 2 é fundamentos essenciais do DB, do banco de dados, né? Quais são os fundamentos que você precisa entender e aprender para ser um DBA, para ser um profissional administrador de banco de dados? Eu escrevi aqui, ó, ter domínio, né, dos conceitos de modelagem de banco de dados, né? Normalização, eu vou falar uma sigla aqui, SQL, né, que é a linguagem de consulta estruturada, que você tem que saber utilizar, né? Como você vai consultar as informações dentro de um banco de dados, dentro de um local onde fica armazenado as informações, tá? Então você tem que saber isso. E a parte de arquitetura, né? Para funcionar um banco de dados, que imagina que é aquela tabelona, né? Aquela tabela avançada, ela vai ficar armazenada aonde? Né? Como ela vai ser acessada? Quais são os fatores
de segurança que ela vai ter, quais são os fatores de conexão que ela vai disponibilizar, como eu vou acessar as informações lá, como os outros sistemas, por exemplo, quando você baixa um aplicativo, vou dar um exemplo simples, tá? Quando você baixa um aplicativo no seu celular, esse aplicativo normalmente vem a parte de aplicação, né, dos botõezinhos para jogar ou para usar ou conexão de mensagem, mas por trás dessa aplicação, desse front-end bonitinho, dessa imagem bonita, tem lá vários tipos de código-fonte, entre eles tem um acesso a um banco de dados, mesmo que seja pequeno banco de dados, onde armazena informações, né? Por que fase você já passou do jogo, quantos pontos você tem, o login e senha e outras informações mais. Mesmo que seja um banco de dados pequeno, que vai fazer sincronismo com online, né? Com um banco de dados maior online, ele tem pelo menos um banco de dados ali para acelerar e ter alta performance localmente no seu celular. Então, também tem um banco de dados. Todos os sistemas, basicamente, têm que ter um banco de dados para armazenar informações, tá bom? Então, o segundo ponto aqui é você entender os fundamentos essenciais para ser um administrador de banco de dados, né? Os conceitos, as normatizações, como que funciona e a arquitetura também. Você precisa saber porque é muito importante. Terceiro item aqui, ó, principais atividades e responsabilidades. Eu anotei aqui, ó, instalação, configuração, monitoramento do desempenho, como que está indo, se o banco de dados está indo bem, se está travando muito, se não está travando, se o espaço onde está lá o HD, né, onde ele fica, o servidor já está superlotado, se está com muito espaço, como que funciona para que o banco de dados esteja a melhor forma possível. Fazer backup, né, de segurança. Vai que eu perca a informação, eu preciso fazer um restore, preciso restaurar aquela informação. Que mais? Recuperação e administração de acesso de usuários. Eu preciso liberar acesso. Eu vou ter 3 pessoas que vão acessar o banco de dados, eu preciso liberar o acesso. Ou eu vou ter um sistema que vai acessar direto o banco de dados, eu preciso criar um usuário para que aquele sistema possa conectar de forma segura, né, e íntegra a informação que está dentro do banco de dados. Quem vai ter acesso a atualizar, consultar, deletar dentro desse banco de dados. Então, são várias informações, né, que o analista, o administrador de banco de dados precisa saber para ele configurar da melhor forma possível. Esse é o item 3, tá? O item 4 aí, ó, ferramentas e ferramentas utilizadas, tá? Então, quais são os nomes dos bancos de dados que tem aí, né? Então eu falei uma planilha Excel, né? A planilha Excel também serve como um banco de dados aí bem simplista falando, mas eu vou falar o nome de alguns bancos de dados que a maioria das empresas utilizam, tá? MySQL, Postgres, que é excelente, gosto muito do Postgres, Oracle, muito robusto, e o SQL Server, que ele é muito da Microsoft, que ele é muito conhecido, é o mais utilizado aí no mercado. Tá bom? E tem ferramentas de monitoramento desses bancos de dados também, que é Zabbix e Prometheus também, que faz com que você tenha uma análise de como está a performance de usabilidade do banco de dados, tá bom? Então, você precisa saber as ferramentas que você vai utilizar para fazer a gestão dos bancos de dados. Independente de nomenclatura aqui, você precisa saber como funciona cada ferramenta para que você consiga fazer manutenção, atualização e liberação de acesso e integridade, né, e segurança desse banco de dados, tá bom? Aí eu vou falar uma outra coisa aqui também. Eu acho que eu não coloquei aqui com detalhes. Existem alguns bancos de dados que são relacionais e bancos de dados não relacionais. Deixa eu ver se eu separei aqui para falar para vocês, porque isso é bacana, tá? Para vocês terem uma noção de banco de dados. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Banco de dados. Aqui. Eu não sei se eu tenho banco. Para vocês terem uma noção de informações aqui. Aqui, ó, beleza. Eu separei alguns nomes de bancos de dados relacionais. O que é o relacional? Vou dar um resumão aqui, tá? Você que sabe, segue o barco, mas para quem não sabe, para entender um pouquinho por que a gente fala que existem bancos de dados, né? Pensa aí, as tabelas avançadas, né? Relacionadas e não relacionadas. Quando eu falo relacionadas, são colunas e linhas, né? São tabelas que normalmente existem colunas e linhas. Não relacionadas são bancos de dados que são salvos em arquivos, né? Antigamente existem, e funciona muito bem, eu vou falar um pouquinho, mas existem ERPs, né, Sistema de Gestão Empresarial, que antigamente usava arquivo e hoje usa banco de dados relacional. Enfim, existem vários meios e depende da sua
utilização é mais vantajoso você usar o relacional, em outros casos é mais vantajoso você usar o não relacional. Digo que o não relacional, né, ele é bem mais performático, né, porque são arquivos ali que você consegue acessar muito mais rapidamente, tá? Mas eu tenho mais experiência no relacional por esses anos de uso, porque a maioria das empresas utilizam banco de dados relacional, Oracle, MySQL, Postgres e o SQL Server também, tá bom? Então, bancos de dados relacionais, que é o que eu falei, MySQL, Postgres, Oracle e SQL Server, eu separei aqui. Não relacional, MongoDB, Cassandra, Redis. Aonde são esses 3 aí que eu falei que é não relacional, eles são arquivos, tá? Que ficam salvos no servidor, de uma forma estruturada também, mas eles servem como arquivos e isso facilita os acessos desses sistemas, né, que utilizam, consomem esse banco de dados para incluir, alterar e excluir informação. Beleza? O item 5 aqui, ó, segurança e conformidade, tá? O DBA, para você ser um DBA, um administrador de banco de dados, você precisa ter algumas implementações, tá? De permissão de acesso, a parte de auditoria de informações e garantir a segurança dos dados, tá? Então, esse profissional, ele tem que ter acesso e saber exatamente como a ferramenta funciona para fazer a forma correta as configurações de segurança, de permissão e de conformidade de acesso aos dados, tá bom? E segurança também. Então, são pontos importantes que o administrador de banco de dados ele precisa saber, ele precisa estudar, ele precisa entender como funciona a ferramenta e todos os sistemas satélites que utilizam esse banco de dados vão ser dependentes desse banco de dados. Por isso que esse banco de dados ele tem que ser de alta performance, alta disponibilidade, porque embora eu tenha um sistema aqui que vai consumir, se o sistema está rodando muito bem, no momento que ele for consumir o banco de dados e o banco de dados não está com uma alta performance, ele vai deixar o sistema lento para ter uma resposta de informação. Por exemplo, consultei o nome Tiago, vai vir uma tabela com os dados de todos que tem Tiago. Se o banco de dados for lento, for devagar, for moroso, ele vai fazer com que o sistema seja moroso também e o retorno da informação demore mais. Assim o usuário vai reclamar, o sistema está lento, não está funcionando a rede direito, não sei o que, começa a ter as reclamações, mas é o banco de dados lá que está com falta de manutenção, não está vendo as permissões corretas, tá sem backup, está com série de pontos aí que o DBA precisa se atentar. Tudo bem? O 6º ponto é um ponto importante, né? Eu trouxe sobre remunerações e eu quis falar aqui, por exemplo, a remuneração de um DBA pode variar de 6 mil a 15 mil reais no Brasil. Já vi DBA ganhando 18 mil reais, tá? Por quê? Porque ele trabalha com um banco de dados, ele tem um posicionamento muito bom como profissional, se valoriza no mercado e faz um serviço de qualidade, né? Igual eu sempre falo nos vídeos, fazer sempre o melhor. Isso faz com que você seja chamado sempre, seja valorizado no mercado e a sua remuneração também aumente de forma exponencial, tá bom? Então é interessante você saber mais ou menos a noção, falar, opa, daqui a algum tempo eu quero estar ganhando isso, então eu vou estudar, lembra que eu falei nos vídeos anteriores, né? Estudar puxando o remo da teoria e também praticando com o remo da prática. Então, os dois têm que andar junto para você ir e atingir o que você tanto almeja, os seus objetivos de conhecimento e financeiros também. Beleza? E o último item aqui eu separei, mas é um exemplo, né? Depende de cada um, de como a pessoa vai se esforçar, mas eu fiz uma média aqui de 6 meses, mínimo 6 meses, a 12 meses você já consegue entrar sendo um DBA, né? Iniciando ali no processo de DBA e já conhecendo, é claro, fazendo os cursos necessários, especialistas, sendo direcionado ali numa trilha já direcionada que encurta o seu tempo de aprendizado, você consegue em 6 meses a 12 já estar trabalhando na área, já tendo um alto valor, um valor importante que vai transformar a sua vida. Beleza? Esses são 7 pontos e eu queria falar para você vários pontos aí sobre um profissional de sucesso. Veja os outros vídeos também. Quem gostou desse conteúdo, curte, compartilha, nos segue, porque esse conteúdo vai alcançar várias outras pessoas se você nos ajudar a compartilhar também. E sobre essa trilha, se você quer entrar na área de TI, não sabe como, se você precisa de um apoio e se você quer economizar 2, 3 anos em 6 meses, 12 meses,
eu tenho, né, uma jornada de TI em 360 que vai acelerar o seu conhecimento e trazer vários resultados para você de forma rápida e exponencial. A gente tem um network interessante, nós estruturamos um ecossistema de pessoas, de empresas, onde vai acelerar o seu conhecimento, vai acelerar o seu network, e a gente lá vai ter oportunidades exclusivas só dentro do ecossistema, de vagas exclusivas de altos salários, onde pessoas vão ter a oportunidade de se inscrever, de se cadastrar e fazer o teste para ser aprovado por uma dessas vagas que são exclusivas, que estão dentro do nosso ecossistema Jornada de TI. Tá bom? Então curte, compartilha esse vídeo e nos vemos no próximo vídeo aí. Tchau, tchau, até mais.